Milkshakers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Amanda Richter, estudante de escrita criativa e escritora, e no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre um problema que afeta muitas pessoas na hora de escrever, que é o bloqueio criativo. Diferente do que pode parecer, ele não afeta só os iniciantes, mas também aqueles escritores já publicados, já conhecidos e que têm uma certa carga de experiência. Então, vamos com calma e vamos ver por que isso acontece e como que a gente resolve ele. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e aproveita para deixar aí nos comentários se você gostou desse vídeo e que tipos de outros conteúdos quer ver por aqui, tá bem? Então, existem três principais motivos para o bloqueio criativo acontecer. Pode ser por causa do cansaço mental, pode ser por causa do medo de rejeição e pode ser também por causa do perfeccionismo. O cansaço mental ele é bem frequente nos dias que a gente está vivendo, afinal de contas, a gente tem uma grande quantidade de informações chegando todos os dias. E isso cansa o nosso cérebro, é natural. O medo de rejeição é aquilo que faz a gente ficar pensando no que as outras pessoas que nos conhecem e vão ler aquele conteúdo, o que elas vão pensar da gente. Se os outros vão gostar daquilo que a gente está escrevendo. Enfim, gira essa preocupação em torno da gente como escritor sendo visto pelo nosso leitor. Isso também pode travar bastante. E o terceiro motivo, mas que eu acho que é o mais frequente talvez, é o perfeccionismo, e ele está muito associado ao famoso medo da página em branco. Ele acontece muito quando... Só um pouquinho. O que foi? Eles estão mordendo teu rabo, rapaz. O perfeccionismo ele está muito associado ao medo da folha em branco. Que é quando a gente fica olhando a nossa tela com aquele cursor piscando, procurando qual é a palavra perfeita pra gente escrever, qual a palavra perfeita para dar sequência e qual a palavra perfeita para começar. Isso também trava bastante a nossa escrita e pode ser muito prejudicial para nossa escrita. Geralmente, o perfeccionismo ele acontece quando a gente não tem essa noção de que a escrita ela é uma construção. Sabe aquela imagem do escritor com a sua máquina de escrever, ou a lixeira do lado e aquela pilha de bolas de papel? É mais ou menos assim que acontece mesmo hoje nos dias digitais. Ou seja, a escrita ela é uma construção, não importa quanta experiência você tem escrevendo. A gente sempre vai escrever o primeiro rascunho e ele vai estar sempre meio ruim. Mas isso não significa que isso é trabalho perdido, pelo contrário. Sempre tem alguma coisa de bom que você tira do seu rascunho, mesmo que seja a conclusão de que não é por aquele caminho que você quer seguir. Então não menosprezem os rascunhos. Ok, mas então como que a gente resolve o bloqueio criativo? Existem algumas formas de resolver ele. Algumas envolvem técnicas de relaxamento, como por exemplo, descansar, o próprio ato de dormir pode ser uma forma de quebrar o bloqueio, principalmente se você estiver muito cansado. É importante que isso não vire procrastinação, mas descanso mesmo. Pode ser com bebidas quentes, como chás e chocolates quentes, já que eles ajudam a gente a relaxar. O que foi? Pode ser também, como por exemplo, ouvir uma música relaxante. Essas coisas, elas ajudam com que a gente relaxe, e não estar atento, não estar em alerta, ajuda com que o nosso cérebro consiga prestar atenção em outras coisas. Quando nós estamos em estado de alerta, a gente foca em poucas coisas. Isso pode acabar delimitando a nossa escrita também. Dentro dessa questão do relaxamento e de estar mais atento, uma boa opção é trocar de cômodo dentro de casa, por exemplo, ou sair para uma caminhada. Se for sair para uma caminhada, claro que agora teremos que tomar mais cuidados, né, por causa do momento que estamos vivendo. Mas, por exemplo, se for sair para uma caminhada, o ideal é que seja num local com natureza e especialmente com a possibilidade de andar de pé descalço na grama. Porque esse contato com a grama, ele ativa ondas do nosso cérebro que nos induzem a um estado de relaxamento e um estado bem mais primitivo, que façam com que a gente consiga perceber mais coisas à nossa volta e reativa os nossos 5 sentidos.
Então, isso é muito importante para o escritor, é muito importante na hora de escrever, estar em contato consigo mesmo, estar em contato com a natureza, porque assim tu consegue trazer mais para fora aquilo que tu realmente quer escrever. Tu consegue encontrar melhores palavras para descrever aquilo que tu tá sentindo. E tu consegue abordar diferentes sensações. Um professor uma vez me disse que o texto ele ganha muita qualidade quando a gente mistura os 5 sentidos. Por exemplo, se tu mistura o doce aroma da laranja que vinha do chá morno que ela estava segurando, ou se fala, por exemplo, de como o personagem sentia os raios de sol batendo no rosto nas manhãs de sábado enquanto sentia o aroma das panquecas que a mãe fazia de café da manhã. Quer dizer, podem ser coisas bem simples. São exemplos aqui que eu nem parei muito para pensar, eu criei eles agora. Mas dão certa qualidade pro texto, porque como leitores nós gostamos de sentir as coisas com o texto. E o escritor também. Então, às vezes, esse caminhar na grama ele nos reconecta. E isso é muito importante. Se for mudar de ambiente dentro de casa, é bom procurar um lugar que tenha estímulos relativamente diferentes do cômodo anterior. Por exemplo, você pode sair do quarto para ir para a sala, pode sair da sala para ir para a cozinha, alguma coisa assim. Porque esses cômodos, além de oferecerem uma perspectiva diferente, eles também vão ter objetos diferentes. E algum objeto pode chamar a atenção e desencadear a escrita. Agora, outras formas de conseguir também desbloquear a escrita são inspiradas em outros grandes criadores, né? Uma das dicas é do próprio Stephen King, que ele fala que se tu quer ser escritor, tem 2 coisas que tu precisa fazer acima de todas as outras. Tu precisa escrever muito e ler muito. Se escrever não tá rolando por causa do bloqueio criativo, vamos para a segunda opção, vamos ler muito. Na faculdade, os professores vivem falando pra gente que se a gente quer escrever alguma coisa, a gente precisa ler aquilo que a gente quer escrever. Mas se você quer escrever literatura infantil, você precisa ler literatura infantil. Se quer escrever romances, você precisa ler romances. Se quer escrever ficção científica, você precisa ler ficção científica. Isso não quer dizer que você vai fazer uma cópia daquilo, mas isso vai gerando repertório para que na hora de escrever, você consiga achar os seus próprios caminhos para escrever aquilo que você quer escrever. Então, se não tá rolando escrever, quem sabe ler aquele seu autor favorito. Um outro famoso que também dá baita dica em relação a bloqueios criativos é ninguém menos do que Albert Einstein. Ele disse que o período mais produtivo dele, se eu não me engano, foi quando ele trabalhava nos Correios, que ele fazia um trabalho completamente mecânico e manual. Então, sim, a dica que ele dá faça algo manual, que não exija muita atenção. Por quê? Porque quando você está fazendo alguma atividade corriqueira que você nem precisa prestar atenção, como por exemplo, tomar banho, lavar louça, para algumas pessoas até mesmo dirigir, embora eu não ache isso muito saudável, faz com que o nosso cérebro ele consiga ficar mais relaxado e consiga espairecer. E a hora que ele está esparecendo, ele consegue talvez pescar alguma ideia que pode ser útil na hora de escrever, pode ser que ele produza alguma coisa interessante. Afinal de contas, Einstein criou algumas das teorias mais difíceis quando estava no Correios, então, né? Acho que funciona. E também tem outras 2 alternativas que eu gosto muito particularmente, eu deixei elas pro final, porque pra mim são as que mais funcionam. São as que eu mais uso, que é fazer listas e escrever livremente. São 2 técnicas que a gente usa bastante lá na faculdade. Ok, mas o que é então fazer listas? Tem um texto, se eu não me engano, do Roland Barthes, que ele faz uma lista de coisas que ele gosta e não gosta. Se eu não me engano, o título do texto é Gosto ou Não Gosto. E é literalmente isso. Ele fala de coisas que ele gosta e depois fala de coisas que ele não gosta. É muito simples. Mas fazer esse tipo de lista já pode servir de base para começar um texto. Por exemplo, você pode resolver que vai listar adjetivos, substantivos, pode resolver listar os objetos de um cômodo, pode resolver listar coisas como o próprio Barthes fez, de coisas que gosta e não gosta, e a partir disso construir o texto.
A outra técnica é free writing, que é escrita livre. Basicamente, ela consiste em tu determinar um certo período de tempo, por exemplo, 5 minutos, e escrever a primeira coisa que vier na sua cabeça. Isso significa não pensar muito sobre o que está escrevendo, não voltar para corrigir os erros gramaticais, não voltar para ler e ver o que você está escrevendo ou julgar o que está escrevendo. É simplesmente escrever. Você, durante aquele período que determinou, vai escrever qualquer coisa, o que vier na sua mente, sem se preocupar com pontuação, nem nada. É só escrever. Depois que passar esse tempo, se você quiser, daí você pode voltar para ler o que você escreveu e ver se tem alguma coisa produtiva ali. Às vezes, é preciso fazer o exercício umas 2 ou 3 vezes até conseguir finalmente se soltar de verdade. Mas é um exercício muito válido e que eu acho que ajuda bastante. 2 dicas bônus que também podem funcionar muito, embora elas sejam bem conhecidas, é desligar todas as distrações tecnológicas. Se você não está conseguindo escrever porque o Instagram está chamando, o WhatsApp está chamando, o Facebook, o TikTok, o Snapchat, o Twitter, enfim, são muitas as notificações que nós recebemos diariamente nos nossos celulares e nos nossos computadores. Então, se não tá rolando, porque você de repente está se distraindo indo olhar o YouTube, ou indo olhar a Netflix, ou qualquer coisa assim, de repente tenta pegar o papel e a caneta e escrever de forma analógica mesmo. Pode ser que demore um pouquinho no início, mas não ter as distrações vai ser muito produtivo. E a segunda dica bônus pode parecer um pouco contraditória com a anterior, que é, se nada disso funcionar, procure conteúdo inspirador. Isso significa ler um livro, assistir uma peça de teatro, assistir uma série da Netflix, assistir vídeo no YouTube. Quer dizer, procure outras pessoas que estejam produzindo conteúdo também, ou algum conteúdo que você considera valioso, que te ajuda a superar esses momentos difíceis ou que seja simplesmente inspirador e vá atrás desse conteúdo. Pode ser que ajude a destravar e até vai ajudar você a descansar um pouco e ver que você é capaz de escrever. Como eu falei no início, escrever é um processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já se inscrevam no canal, ativem o sininho, não deixem de compartilhar com seus amigos. E eu vou pedir também para que vocês me sigam nas outras redes sociais. Eu tenho produzido bastante conteúdo pelo Instagram e postado conteúdos autorais lá no Tumblr, textos meus, né? Então, se quiserem ler, por favor, fiquem à vontade. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo.